Falando de Livros. 9h19, bom dia, estamos de volta com o Universo Literário e durante toda essa semana aqui no programa nós estamos nos dedicando a falar um pouco sobre a obra de Machado de Assis, e isso porque no domingo, dia 6 agora, a rádio está preparando um especial de aniversário no qual a obra Dom Casmurro, do editor, será lida na íntegra aqui na UFMG Educativa. Já que estamos falando do tema, nossa entrevista de hoje também aborda trabalhos de Machado de Assis. Dessa vez, discutimos o lado poeta do escritor. A nossa produtora Gabriela Sorici conversou com o professor da Universidade Federal de São Carlos, Wilton Marques, e você confere esse papo agora. Olá, professor. Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa. Olá. O lado poeta de Machado de Assis não costuma ser muito conhecido. Por que isso ocorre? Então, na realidade, Machado de Assis, antes de mais nada, nasceu poeta, né? Todo o processo de formação intelectual dele começou com a poesia. E ao longo do desenvolvimento do trabalho, ele vai passando por vários gêneros literários, né? A crônica, o teatro, o conto e depois que vem o romance. Como ele vai ficar muito conhecido em função do romance, sobretudo do chamado grande romance, né? Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borbas, digamos que essa visão do Machado romancista quase que apagou um pouco os outros gêneros literários que ele trabalhou ao longo da vida, né? E isso de fato aconteceu com a poesia, ainda que ao longo da vida do Machado ele nunca tenha abandonado de toda a poesia, ela sempre vai acompanhando a carreira literária dele, né? Entendi. Então o próprio Machado de Assis, ele valorizava o seu lado poeta também, né? Não, com certeza, né? Porque eu acho que ele nasceu poeta, né? Digamos que nos primeiros 5, 6 anos da literatura dele, basicamente ele publicou poesia e alguns textos de crítica literária, né? Isso, se você imaginar, o primeiro poema que ele publicou, ele tinha 15 anos, né? Um poema chamado, um soneto dedicado a uma moça, né? Ele publicou com 15 anos, e depois, só no comecinho dos anos 60, que ele começa a publicar crítica de jornal, né, algumas crônicas. Ao longo da década de 60 ele vai fazer teatro. Então a poesia é, digamos assim, o primeiro gênero que o Machado apostou, né? E a crítica literária da época também reconhecia e valorizava a poesia do Machado? Então, o Machado, ele tinha um senso crítico em relação ao próprio trabalho, que era uma coisa assim muito, digamos, obsessiva, né? Porque praticamente todos os poemas que ele vai escrever entre meados dos anos 50, entre o primeiro, de 54 até 1862, ele nunca vai publicar em livro, né? O primeiro livro do Machado é de 1864, e se você faz uma pesquisa nesse livro, a maioria desses poemas foram compostos em 62, 63, né? Então, a primeira produção ele praticamente deixou esquecido, ou seja, publicou nos jornais, nas revistas, e depois ele nunca recolheu, né? Então, por quê? Porque ele tinha uma obsessão muito grande para a construção do texto. Agora, se você pega os livros propriamente do Machado, né, esse primeiro livro de 64, que se chama Crisálidas, depois ele vai publicar um livro nos anos 70, em 1870, que se chama Falenas, depois ele vai publicar um outro livro em 75, que se chama Americanas, e finalmente, em 1901, ele vai tentar fazer uma coletânea do que ele chama das poesias completas. Ele vai juntar todos os livros, só que esses 3 primeiros ele vai jogar vários poemas fora, né? Por quê? Porque ele tinha essa obsessão de trabalhar o texto ao extremo para deixar aquilo que ele considerava ser a melhor representação da poesia dele, né? Mas, nesse sentido, a crítica sempre acompanhou, né? A crítica do século XIX sempre acompanhou a produção poética dele. Evidentemente que a partir do momento em que ele começa a se afirmar como romancista, aí a crítica vai acompanhar mais a produção em prosa, né? E aí vem toda a história do mito machadiano como grande romancista, né? Sim. Você está ouvindo o programa Universo Literário pela Rádio UFMG Educativa. Eu converso com o professor da Universidade Federal de São Carlos, Wilton Marques. Professor, existem características do texto machadiano que também estão presentes na poesia do autor? Quais seriam elas? E como é a poesia de Machado de Assis? É meio complexo porque você tem todo escritor, né,
que tem uma vida longeva, né, necessariamente ele não fica preso a um único estilo, né, a um processo natural de amadurecimento do seu projeto literário. Então você tem poemas com determinadas características e depois com outras características, né? Então é muito complicado você definir uma característica que ilumina toda a obra, né? Aí sempre tem que levar em consideração pensar o texto a partir de determinadas constantes ou de determinados problemas associados a determinados momentos, né? Então não dá para definir assim grandes características que norteiam toda a obra, a não ser essa constante obsessão do Machado em relação ao próprio texto literário, né? Isso é muito forte. Do ponto de vista de que algumas coisas dialogam. Por exemplo, o Machado gosta muito de referenciais clássicos dentro do projeto poético dele. Ele dialoga com grandes autores, Camões, por exemplo, né? Então, que é uma característica que ele vai levar para a prosa, né? Shakespeare, Cervantes, a Bíblia, né? Que vão aparecer em muitos dos textos em prosa, já aparecem nessa relação de diálogo textual dentro da poesia dele. Não só da poesia, da crônica, do teatro, etc. Né? Sim, e o senhor acredita que as poesias de Machado de Assis influenciaram de alguma forma nos seus romances e vice-versa? Ou ele dissociava essas duas áreas? Quando a gente pensa no escritor, né, não dá para dividir a cabeça do escritor e compartimentalizar. Aqui ele publica isso e depois publica aquilo. Ou que publica teatro, ou escreve poesia, ou escreve romance. De certo modo, pensando que é um cara só, evidentemente que deve existir um diálogo, né, de características a despeito de serem gêneros literários completamente diferentes, mas existem algumas constantes que dialogam entre os diversos gêneros que ele trabalha, né? Mas como ele tem uma obra muito grande, né, muito grande, aliás, é sempre importante frisar que ainda hoje, 2015, não existe uma obra completa do Machado de Assis publicada. Né? Nosso maior escritor ainda não tem uma obra completa. Ainda que existam trabalhos de vários críticos, sempre tentando sanar essa questão, é uma coisa importante sempre reafirmar. Quer dizer, ainda não há assim, uma obra completa do Machado de Assis. Né? Prova disso é que o senhor descobriu recentemente um poema inédito do Machado de Assis, publicado pelo autor em 1856, não é isso? Exatamente. Eu queria saber um pouco mais, que poema é esse? Conta pra gente como que foi essa descoberta. O aparecimento do poema está ligado a uma primeira pesquisa que eu estou fazendo, que é justamente tentar entender o processo de formação literária do jovem Machado, né? O que ele lia, como que ele escrevia. E no momento inicial que ele começa a escrever poesia, nós estamos, digamos, anos 50, 54, 55, 56, nós estamos, do ponto de vista literário, no auge do romantismo no Brasil. Né? E a pergunta da pesquisa era tentar pensar que marcas românticas o Machado de Assis levava para os textos poéticos dele. Então, eu comecei a pesquisar esses primeiros textos e, em determinado momento, comecei a pesquisar os poemas que, teoricamente, ele teria publicado no jornal Correio Mercantil. E até então a crítica falava, ou mais especificamente o Galante de Souza, que o primeiro poema publicado pelo Machado de Assis no Correio Mercantil era um poema chamado Esperança, que saiu em outubro de 1858, perdão. Aí quando eu comecei a fazer a pesquisa nos jornais, eu simplesmente comecei a ampliar um pouco mais o foco de pesquisa, né? Procurando, em determinado momento apareceu o poema, né? Como eu estava extremamente familiarizado com os textos dessa primeira fase do Machado, eu me lembrava de ter lido aquele poema. Aí você começa a bater se esse poema já tinha sido citado por alguém ou estudado, né? Esse poema do Correio Mercantil foi publicado em 1856, ou seja, 3 anos antes do que, teoricamente, o que a crítica dizia. E foi aí que falei, não, esse poema é inédito. Né? E basicamente o poema se chama O Grito do Ipiranga, é um poema, digamos, nacionalista, né, de sobrevalorização da imagem do Grito do Ipiranga e, sobretudo, né, a grande questão do poema é a louvação, digamos, do papel que o Dom Pedro I, né, o libertador, teoricamente teria, né, no processo de formação do Brasil. Por que o poema causou um certo barulho? Porque não se sabe muito bem como um jovem negro, que não se sabe como ele teve a educação formal, como ele se insere intelectualmente numa sociedade escravocrata como a brasileira. O
senhor poderia, para encerrar nossa entrevista, ler alguma estrofe desse poema pra gente? Posso. Eu vou ler a primeira estrofe, que o poema diz o seguinte, liberdade, farol divinizado, sob o teu brilho a humanidade e os séculos caminham ao porvir. Roma, as algemas quebrou dos filhos que a opressão lançara, dentre a sombra de púrpura dos Césares, que envolvia Tarquínio em fogo e sangue, cheia de tua luz e estimulada por teu nome divino. Este oceano, imensa como essa palavra, imensa como as vozes do oceano, sublime como a ideia do infinito. Tal como Roma, a terra americana, um dia, alevantando ao sol dos trópicos a fronte que domina os estandartes, saudou teu nome majestoso e belo, e o brado imenso, independência ou morte, soltado lá das margens do Ipiranga, foi nos campos soar da eternidade. É isso. Tá aí, então, você ouviu um bate-papo da nossa produtora, nossa super produtora, Gabriela Soris, com o professor da Universidade Federal de São Carlos, Wilton Marques. E você pode conhecer um pouco mais sobre a obra poética de Machado de Assis no site machado.mec.gov.br. Repetindo para você, machado.mec.gov.br, que reúne aí grande parte das obras do autor. Falando de livros.